Você foi fazer uma viagem no pântano esperando ver coisas bizarras, só que lá acaba encontrando um assassino deformado que vai tentar acabar com você e com qualquer um que entre no território dele. Hoje vamos ver se conseguiremos tomar melhores decisões que os personagens que vemos no filme Terror no Pântano. Mas antes, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. É isso aí, vamos pro vídeo. O filme começa com dois homens no pântano. O Samson, que é o Robert Englund, mais conhecido por ter feito A Hora do Pesadelo, e o seu filho Ansley. Ambos estão caçando crocodilos. De repente, Ansley vai fazer xixi, e então um crocodilo quase arranca o amiguinho dele. Assustado, ele vai para a margem terminar seu xixi. Isso eu acho bizarro, o cara cortou o jato e só terminou de urinar um tempo depois, e o pinto do cara não explodiu. Enfim, isso não adiciona nada para a história, só achei curioso de se comentar. Após terminar de regar as plantas, Ansley volta para o barco, porém só encontra pedaços do que antes era seu pai. E não muito tempo depois, ele próprio é atacado por uma criatura misteriosa. Depois vemos um grupo de amigos curtindo um festival. Quer dizer, um deles não estava curtindo tanto, o Ben. Isso porque ele recentemente terminou com a namorada, e para ele toda aquela parada de festa não estava ajudando. Por isso ele decide que irá fazer um passeio assombrado no pântano. Acho que o nome diz tudo, mas enfim, trata-se de uma espécie de excursão que é feita navegando pelo pântano supostamente assombrado, onde haveria estranhas luzes e esse tipo de coisa. Marcos, amigo do Ben, não estava muito afim dessa parada não, mas para não deixar o amigo sozinho, Marcos acaba indo junto com ele nesse passeio. O lance é que o Ben parece muito na pilha de ver esse pântano, porque mesmo após ele ver o Tony Todd, que é outra figura nostálgica do terror, e que lhe fala que não faz mais o passeio, o garoto acaba insistindo. Assim, Tony Todd lhe diz para ir num outro estabelecimento onde ainda faziam a excursão. E enfim, eles vão no lugar e lá acertam tudo. Fora que há outros personagens que entram na história, sendo eles o Doug, um suposto produtor de filmes adultos, e duas modelos desse tipo de filme, a Misty e a Jenna. Também tem a Mary Beth, que é filha do Samson e a irmã do Ansley, os dois homens que vemos ser mortos no início do filme. Por fim, tem esse casal de idosos, o Gene e a Shannon. Todos vão para o ônibus e lá o Ben tenta puxar um papo com a Mary Beth. Mas é uma conversa nada a ver, do tipo, ele fica perguntando qual o seu episódio favorito de Naruto. Enfim, a menina não dá bola para os assuntos dele. Quando eles começam a ir pelo rio, o guia chamado Andrew lhes conta sobre o Victor Crowley, uma lenda local. Segundo o guia, Victor Crowley era deformado e o pai dele ficou louco e o acertou com um machado na cara. Desde então é dito que quem chega perto da casa onde ele vivia ainda consegue ouvir o Crowley chorando. Só que imediatamente Mary Beth diz que a história que Andrew está contando está errada, e daí o cara dá um ataque, o que é bem engraçado. Mas vamos ao que importa. A coisa começa a desandar quando o barco bate numa pedra e encalha. Agora, isso nunca aconteceria se não estivessem navegando tão próximos da margem. Sério, nem faz sentido eles estarem naquele lugar. E olha só, não tem nenhum lugar para onde eles poderiam ir. Eles tentam desatolar, mas começa a chover forte e o barco começa a afundar. O louco é que eles pareciam estar bem no raso, então provavelmente aquela parada não afundaria. Mas tá, mesmo assim eles vão para a margem. Só que o tiozinho tem seu pé mordido por um crocodilo quando escorrega. Aliás, por que a gente fala crocodilo e não cocrodilo? Mary Beth atira no crocodilo, assim salvando a vida do idoso. Após, todos vão para a terra firme, e lá perguntam o que a Mary Beth estava fazendo com uma arma. E é aí que ela conta que veio para cá atrás do irmão e do pai. Ela diz que tentou pedir ajuda da polícia, mas eles disseram que os dois homens provavelmente estavam na farra, e desse modo, Mary Beth decidiu ir sozinha procurar por eles. E ela também fala que eles precisam sair daquele lugar logo ou irão todos morrer. Nesse momento, a verdadeira história de Victor Crowley é contada. Mary Beth diz que Victor era uma criança deformada que vivia isolado junto com o pai no pântano. As crianças da cidade importunavam o garoto e um dia, na noite de Halloween, um bando de garotos decidiram importunar Crowley. Eles lançaram bombinhas na casa que logo começou a arder em chamas. O pai de Crowley, que aliás é o Kenny Hodder, o mais famoso intérprete do Jason na franquia Sexta-feira 13, tentou ajudar o filho a sair de casa. E velho, bastava o Victor Crowley sair pela janela. Se ele ou o pai dele tivessem lançado algo para quebrar a janela, não haveria essa tragédia. O que acontece, no entanto, é que o pai do Crowley tentou abrir a porta com um machado, mas o Victor estava próximo à porta, assim uma das pancadas acabou pegando na cara dele, e desta forma ele morreu.
Depois disso, as pessoas começaram a desaparecer no pântano. Acreditam que o espírito de Victor Crowley vaga pelo lugar, matando qualquer um que entre em seu território. Tá, várias coisas não fazem sentido aqui, porque a Mary Beth diz que essa parte do lago foi considerada área restrita, justamente para que mais pessoas não fossem para lá e desaparecessem. Só que nesse caso, o pai e o irmão dela estavam fazendo o que ali? Afinal, eles sabiam disso, né? E mesmo assim eles foram para esse lugar perigoso? Fora que o plano dela é uma droga, porque se de fato ela acredita que uma entidade sobrenatural vaga pelos pântanos, o que ela vai conseguir fazer apenas com uma arma? Mas continuando, eles decidem pegar uma estrada para sair deste pântano. Acontece que a estrada passa pela antiga casa do Crowley. Não demora até o assassino deformado aparecer. Ele vem para fazer do casal de idosos suas primeiras vítimas, até porque a terceira idade tem prioridade em tudo. Enquanto o resto do grupo foge, Mary Beth acerta em cheio um tiro no assassino, que cai. Nesse momento, eu ia para cima do maluco, meteria uma bala na cabeça e pegaria o machado para fazer ele em pedacinhos. Aí iria ficar claro para mim se esse maluco era feito de carne e osso ou era uma entidade sobrenatural. Se fosse uma entidade sobrenatural, fudeu, porque o médico ou o padre mais próximo estavam a quilômetros. Só que aqui, como em vários filmes de horror, os personagens só fogem em vez de confirmar a morte do assassino, o que é um erro gravíssimo, vale ressaltar. O problema dos personagens é que o único caminho possível para saírem dali teria que ser a estradinha que passava pela casa do Crowley, porque o barco estava atolado, né, e eles não poderiam seguir com ele, e eles não poderiam sair nadando pelo rio por causa dos crocodilos. Poderiam tentar pedir ajuda pelo celular, mas a Misty tentou usar ele antes e não havia sinal. Depois ela perdeu o aparelho, só que não muito tempo depois ela acaba o recuperando ao ouvir o som do telefone na mata. E o melhor, agora havia sinal. Excelente, poderiam chamar por um resgate pela polícia, pelos caça-fantasmas até, mas iam ter que aguentar enquanto eles não chegam. Só que a Misty demorou meio século para ligar com aquele celular. Na verdade, eu acho que ela sequer tinha ligado para pedir ajuda. E parece que a mulher tinha que resolver o mistério da caixa de Le Marchand e não só discar um número. Enquanto isso, Mary Beth e Ben vão ao celeiro do Crowley procurar por armas. O que eu não sei se é uma boa ideia, afinal, tinham a arma da Mary Beth. Então, para que se arriscar? Por outro lado, quanto mais armas, melhor. No caso de realmente ir lá procurar por armas, acho que, pelo menos, deveriam ir todos juntos. Mais personagens de filme de horror têm um desejo absurdo de ir cada um para um lado, sem razão aparente. E quando estão sozinhos, o Marcus, a Misty, a Jenna e o Andrew, aparece o Crowley do nada, com uma maquita. Aliás, essa maquita é a gasolina, né? Porque eu não imagino um assassino com 100 metros de extensão ligada na energia. Quando o vilão ataca a Jenna, aparece o Ben com uma pá e dá na cara do Crowley, que cai no chão. E mais uma vez, cara, eles só querem saber de fugir. Velho, vocês estão em maior número, tem algumas armas e o assassino está no chão. Vão pra cima deles, meus queridos. Só que dessa vez, não só a Jenna como o Andrew são pegos pelo assassino. Quando estão sozinhos, o Ben, a Mary Beth, o Marcus e a Misty tentando decidir o que fazer, eis que do nada aparece o Victor Crowley, atacando. Acabamos de perceber que o assassino é uma dádiva dos ninjas, porque simplesmente não havia onde ele poderia se esconder ali sem que os personagens vissem ele. Essa cena, geograficamente falando, não faz o menor sentido, a não ser que no mundo de terror no pântano você fique invisível se estiver a menos de 1 metro de altura, então provavelmente o Crowley anda agachado e quando ele se levanta fica visível e daí ele ataca as vítimas. Deve ser algo assim, com certeza. Esse tipo de coisa é bem zoada para nós como sobreviventes, afinal se a criatura não obedece uma ordem lógica, como você vai armar planos contra ela? O ciclo se repete, eles batem no assassino que cai no chão e o grupo corre. Só que dessa vez os jovens decidem lutar, porque afinal não podem ficar só fugindo para sempre. Ben diz que no celeiro onde esteve antes havia gasolina ou alguma coisa assim. Ele pega o isqueiro da Misty e vai para o lugar com o resto do grupo. A Mary Beth e o Marcus decidem chamar a atenção do assassino gritando provocações para ele, o que é uma ideia tão boa quanto parece. Já a Misty estava de guarda dando cobertura ao Ben que procurava a gasolina. Só que Misty acaba sendo morta e ninguém ouve nada, porque quando um assassino vem para cima de você, você não faz barulho, nem grita, nem nada do tipo. É realmente assim que as coisas acontecem. E o próximo alvo é o Ben, só que a Mary Beth chega no momento oportuno para ajudá-lo. Ela segura o Crowley, o que faz muito sentido, né? Uma moça franzina dessa segurando um sujeito que arranca a cabeça das pessoas com as mãos. Já o Ben aproveitou a oportunidade para jogar combustível em cima do assassino. O Marcus, enquanto isso, ficava pensando qual era a banda favorita dele quando tinha 13 anos. No fim, eles conseguiram botar fogo no Crowley. Só que começa a chover bem na hora e o fogo começa a apagar. Aí eles pensam, lascou, vamos ter que fugir de novo.
sendo que, brother, vocês estão no celeiro, rodeado por armas. Basta pegar algumas e fazer a festa contra o assassino. Ele tá no chão, sem se mexer. Pra piorar, acho que a Mary Beth tinha perdido sua arma ou acabou as balas. Por quê? Porque sim, né? Os 3 sobreviventes correm e acabam num cemitério. Lá eles acham uma saída, só que Crowley, mais uma vez, se teletransporta e ataca a todos. Aí eles correm e Marcus acaba morrendo. Agora sobraram apenas a Mary Beth e o Ben, e eles voltam pro pântano, sendo que eles poderiam dar uma corridinha para enganar o assassino e sair por aquela saída que viram. Mas não, né? O Crowley tinha pego uma lança e mandou aleatoriamente no ar e adivinha só, pegou exatamente no pé do Ben. Porém, quando o vilão vem pra cima dos dois, Ben inclina a lança que acerta em cheio o assassino. Parecia que tudo ia ficar bem, ao que os protagonistas encontram um barco e começam a navegar pelo pântano. Só que o Crowley faz seu ataque final, matando-os, mesmo dentro d'água. É assassino anfíbio que chama, né? Mata na água e na terra. Nós vimos algumas decisões idiotas dos personagens aqui, mas acima de tudo há uma tremenda forçação de barra do roteiro pro vilão, o que é proposital. Esse filme é uma grande paródia dos filmes slashers e seus clichês absurdos. Eu acho importante deixar isso claro porque a proposta do filme não é ser sério, sabe? Por isso que busquei fazer mais brincadeiras aqui. E eu acho esse filme legal, né, pelo seu absurdo e até a celebração que ele é a um dos grandes marcos do terror, que são os filmes slashers. E inclusive a gente viu várias figuras icônicas do gênero aqui. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.